Mas bom, seguindo a discussão das roldanas, né, no último vídeo a gente trabalhou com as roldanas fixas, né, mais especificamente com as roldanas fixas num regime específico de massa desprezível, que é o que a gente consegue fazer, dado que a gente ainda não estudou a dinâmica de rotação. Ok? Vamos agora, nesse vídeo daqui, né, abordar o tópico das roldanas móveis, como é que elas se comportam nos sistemas mecânicos. Porque um ponto importante é que algumas das consequências que a gente, né, chegou, no caso, né, algumas das conclusões que nós chegamos para as roldanas fixas também vão valer para as roldanas móveis, né, pelo menos nesse regime daqui de massa desprezível. Né, principalmente, né, a consequência, e essa eu vou usar mesmo, de que as tensões elas são iguais ao longo da mesma corda. Mas bom, como é que vai ser o esquema de roldanas móveis? É possível criar vários arranjos que envolvam roldanas que se movimentem. Porém, a gente vai trabalhar com um tipo específico, né, com um arranjo específico, que é o mais tradicional, né, que é normalmente o que tem mais recorrência nos problemas de física, nas análises envolvendo os problemas típicos de física. Então vamos lá, o tipo de arranjo com roldana móvel, que eu vou trabalhar aqui com vocês, né, vocês provavelmente vão ver essa ilustração e vão se lembrar do ensino médio, porque exatamente o estilo de roldana móvel que a gente coloca no ensino médio é o seguinte. Né, vamos lá, a nossa roldana móvel ela vai estar segurando, né, no caso vai estar ligada ao objeto que a gente está querendo erguer, por exemplo. Então vamos lá, aqui tem uma roldana, que ela é uma roldana móvel, então claro, né, eu não vou desenhar aqui nenhuma haste, né, segurando ela, né, como, enfim, como no caso a roldana fixa, porque ela pode se movimentar à vontade, né, a única coisa que vai acontecer é que essa roldana ela está segurando um outro objeto. Então, vamos lá, enfim, ela está segurando esse objeto daqui. E a corda que passa por essa roldana vai ser essa aqui que estou colocando, né? Uma corda que está completamente na vertical. E aqui, para poder facilitar, né, normalmente quando a gente coloca alguma roldana móvel, é comum a gente associar também, né, colocar no sistema uma roldana fixa, só para poder deixar mais prática a análise, ok? Não precisa colocar roldana fixa, mas a gente coloca a roldana fixa só para que a força, né, a tensão da corda seja redirecionada e fique mais fácil da gente visualizar em situações mais práticas. Então aqui tem uma roldana fixa, ok? Como a roldana é fixa aqui, nós não estamos analisando essa roldana, ok? A única análise que nós estamos fazendo aqui é no que diz respeito a esta roldana, que é a roldana móvel. Até também para poder ficar um pouquinho melhor aqui de espaço, eu vou até passar ela aqui um pouco para baixo, mas então está aqui o nosso esquema da roldana móvel. Ok? Alguém está querendo, por exemplo, erguer esse corpo daqui, e aí para poder erguer esse corpo, ele está fazendo uma certa força aqui, F, ok? E essa força F vai fazer com que, né, a corda deste lado esquerdo dessa roldana fixa reduza de tamanho, e aí, consequentemente, essa roldana vai subir. Quando ela subir, ela vai puxar junto esse bloco. Okay? Esse tipo de arranjo, na verdade, é até interessante pelo seguinte, se a roldana é móvel, se ela pode se movimentar, a gente vai usar essa movimentação para poder movimentar outros sistemas. Então, roldanas móveis sempre estão ligadas diretamente a algum sistema, né, de forma que o seu movimento vai ser, consequentemente, o movimento do sistema. Então, vamos fazer uma primeira análise aqui para a gente entender, né, como é que essa roldana móvel influencia na movimentação desse sistema daqui. Ok? Vamos lá, vamos supor o seguinte, vamos supor aqui que esse objeto ele tem uma massa m qualquer, e também vamos supor o regime que a gente já está habituado, né, de colocar para as cordas, que é o regime de massa desprezível. Ok? Aqui, né, só enfatizando, o regime da massa ser desprezível tem duas razões aqui, ok? Normalmente a gente pensa, né, que a gente está colocando a massa desprezível só para a gente não ter que considerar a massa dela na dinâmica toda, né, do tipo, ó, além desse corpo de massa m, se a gente está puxando essa corda, a gente também tem que erguer alguns pedaços de massa que estão desse outro lado. Não. A massa ser desprezível da corda também tem uma segunda importância, que é a seguinte. Vamos supor que essa daqui é a sua mãozinha puxando, né, essa corda, fazendo com que esse corpo daqui se movimente. Okay? Imagina que o bloco estava parado, okay? E aí você começou a puxar para fazer com que ele suba. Ou seja, imagina que a gente está analisando um movimento no momento em que o sistema está acelerado para cima. Ok? Isso pode ter sido rápido, devagar, não interessa. Né? Mas o momento que ele estava acelerado para cima. Para que esse bloco suba de forma acelerada, é necessário que cada pedacinho de corda aqui, né, que você está puxando, também esteja acelerado. Certo? Porque o movimento dessa corda está diretamente relacionado ao movimento da roldana, que está diretamente relacionado ao movimento desse bloquinho daqui. Se a corda não tem massa desprezível, olha só, vamos analisar esse pedacinho de massa que está aqui na corda, ok? Esse pedacinho está, consequentemente, acelerado. Se ele está acelerado, significa que ele tem uma força resultante diferente de zero, certo? Mais especificamente, se o bloco aqui está subindo de forma acelerada, é porque esse
corpinho daqui, esse pedacinho da corda está vindo de forma acelerada para cá, né, na direção, né, na sua direção, já dado que você está puxando a corda. Consequentemente, significa que existe uma força que puxa ele para cá, que é maior do que a força que puxa ele para cá, certo? Necessariamente. Agora, quais são as forças que puxam esses caras, né, esses pedacinhos de corda? São as tensões. Então significa que a tensão aqui, que eu vou chamar de T1, e uma tensão aqui que eu vou chamar de T2, são diferentes. O que significa? Significa que toda vez que a corda tem massa, né, quando ela está, né, sendo acelerada, necessariamente a tensão depende do ponto da corda. A tensão não é uma só, certo? Existem várias tensões definidas ao longo da corda. A tensão ser a mesma em uma corda, né, ao longo de toda a sua extensão, é uma das consequências da corda ter massa, né, desprezível. Então essa é a primeira consequência. Para eu falar que a corda está, né, sendo tensionada e ela exerce essa força de tensão que tem um valor T nela toda, isso só faz sentido se a massa da corda for desprezível. Além disso, olha só, se a massa da corda é desprezível, pega esse pedacinho daqui, ok? Esse pedacinho que está, que no caso que você está puxando. Ok? Olha só, esse pedacinho, ele está sentindo a ação das duas forças. A força F puxando para um lado e a força T puxando para o outro, ok? Porque esse pedacinho está sendo puxado pela tensão, pelo resto dos pedacinhos de corda logo atrás dele, e você está puxando ele com força F. Então essas são as duas forças. Então significa que, olha só, se eu quiser analisar a dinâmica desse pedacinho, eu tenho que força resultante, que vai ser a força F menos a tensão, vai ser igual ao pedacinho de massa dele, certo? É um pedaço de massa muito pequenininho, então eu vou chamar aqui de um... eu vou colocar aqui um M', só para não confundir com esse M, ok? Enfim, estou supondo aqui um pedacinho de massa M', vezes a aceleração, ok? Agora, olha só, se eu vou para o regime de massas desprezíveis, o que vai acontecer com a massa desse pedacinho? Ela vai ficando cada vez menor, 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 o que significa que no regime de massa desprezível, a força resultante aqui ela vai ser igual a quanto? A zero, porque essa massa não vai existir. Consequentemente, a força que você exerce e a tensão na corda são iguais. Então, quando eu coloco também o regime da massa desprezível, na prática, né, o que eu acabo ganhando é que eu posso falar que a tensão que está sendo exercida aqui, né, a tensão que está sendo feita na corda, que é a responsável, né, a tensão é a responsável por erguer esse bloco, está diretamente relacionado com essa força F que eu exerço de fato. Mas bom, tendo tudo isso em mente, né, vamos agora de fato partir para a análise aqui, né, de como é que a roldana móvel acaba influenciando na movimentação aqui do sistema. Ok? Eu vou fazer essa análise de duas formas. Dessa daqui, né, de você fazer uma força F, e a outra que eu vou fazer é a partir de uma situação de equilíbrio, né, colocando, né, enfim, um sistema com uma roldana móvel acoplado a um sistema sem nenhuma roldana móvel, que vai ser uma variação disso aqui, só para a gente entender, inclusive, uma questão de vínculos, né, que é uma introdução a uma das áreas mais bonitas da física, né, que é a mecânica analítica, que a gente está longe de ver qualquer coisa aqui, ok? Mas, enfim, é legal a gente ver algumas noções que são básicas, como, por exemplo, a de vínculos, que acabam futuramente ajudando a entender essas áreas um pouco mais complicadas. Mas, enfim, então vamos lá. Imagina que você está exercendo essa força F. O que a gente consegue afirmar aqui? Né? Bom, primeiramente, no nosso regime, a força que nós estamos exercendo ela vai ser igual à tensão, por conta do regime de massa desprezível. Agora vamos lá, a tensão é sempre a mesma na corda inteira. Ok? A gente pode afirmar isso, tanto porque a massa da corda é desprezível e também porque a massa da roldana é desprezível. E uma das consequências da massa, né, das massas da roldana serem desprezíveis é que, né, enfim, ao passar ao entrar em contato com a roldana, a tensão ela não vai variar, ok? Eu fiz a discussão no último vídeo. Consequentemente, essa força F daqui vai ser transmitida para toda a corda. Em especial, para esses dois pontos, que são os mais relevantes para a gente. Aqui, ó, aqui vai ter uma força F, e aqui vai ter uma força F. Ok? Aqui, esse no caso, né? Aqui eu poderia ter colocado tensão, mas como a tensão é igual à força, né, que você está exercendo, então eu coloquei aqui o F. Beleza? Agora, olha só, quando a gente analisa este conjunto daqui, ok? Vamos analisar esse conjunto, que é o conjunto roldana mais o bloquinho. Quando eu falo para a gente analisar esse conjunto, é porque ele está movimentando todo junto. Ok? No caso, a roldana movimenta levando o bloco. E se o bloco movimenta, ele movimenta porque a roldana também está movimentando. Ele movimenta junto com a roldana. Então vamos considerar esse sistema todo como um único sistema. Na prática, esse sistema todo aqui, ele tem a massa do bloco, porque a roldana ela tem massa desprezível. Consequentemente, a força resultante nesse nosso sistema de roldana móvel mais o bloco de massa m vai ser igual a 2 vezes a tensão, né, que tem em módulo o mesmo valor da força que está sendo feita aqui do outro lado, então vou colocar 2F, né, menos o peso. Por quê? Porque esse bloco daqui tem massa m, consequentemente existe uma força peso mg para baixo. Então, mg, ok? Então essa daqui é a força resultante que, né, na qual esse sistema todo está,
né, sendo submetido. Agora, olha só, vamos supor uma situação de equilíbrio, ok? Em uma situação de equilíbrio, a força resultante ela é igual a zero. O que essa condição fala pra gente? É porque aqui que vem a interpretação mais interessante da roldana móvel. O que fala pra gente é que a força que a gente tem que exercer para poder fazer com que aquele bloco de massa m fique em equilíbrio é uma força igual a mg sobre 2, ou seja, a gente precisa, né, exercer uma força menor do que o peso. É mais fácil erguer esse bloco por esse arranjo do que erguer ele diretamente. Porque para erguer esse bloco diretamente, você tem que, né, no caso, fazer uma força que vença a força peso dele. Agora, levando em consideração que essa condição daqui não implica do corpo estar parado, e sim somente em movimento retilíneo uniforme, e que toda vez que a gente quer erguer algum bloco, a gente não fica erguendo ele de forma acelerada, né? Ou seja, a gente tende a erguer qualquer coisa com velocidade constante, porque é mais simples, é mais fácil. O que aqui fala pra gente de fato é que para poder erguer o corpo, né, esse bloco com velocidade constante, a gente realmente tem que fazer uma força que é metade do valor. Isso significa que colocar a roldana móvel dessa forma daqui reduz pela metade a força que você tem que fazer. Ok? De forma análoga, se a gente colocasse mais roldanas móveis por esse mesmo arranjo, a gente ia chegar na conclusão que cada arranjo de roldana móvel ia, né, reduzir pela metade, né, a força. O que chega, né, e faz a gente chegar naquela, né, formulinha que você deve se lembrar da época do ensino médio, que a força que você tem que exercer é a força peso do bloco dividido por 2 elevado a n, sendo que esse n daqui é o número de roldanas móveis, porque cada roldana móvel reduz pela metade, ok? Agora, uma coisa que normalmente o estudante sempre fica, né, um pouco inculcado é, poxa, como é que eu consigo reduzir pela metade da força? Né? Isso não tem alguma coisa errada? Porque parece que tem alguma coisa esquisita, porque está mais fácil de erguer o corpo. Porém, a gente ergue o corpo, né, de forma mais fácil, né, no sentido de ter uma força menor para poder, né, exercer, porém, a gente tem que puxar mais corda. E é fácil perceber isso pelo seguinte, imagina que você puxa 1 metro de corda, ok? Você puxou 1 metro de corda. Se não tivesse a roldana móvel, o corpo subiria 1 metro. Por quê? Porque se o corpo tivesse preso diretamente aqui na corda, puxar 1 metro significa que faltou 1 metro do outro lado, então o corpo vai subir 1 metro. Agora, o fato de existir essa roldana móvel, vê se vocês concordam comigo. Se eu puxo 1 metro de corda, significa que toda essa corda daqui, que eu vou até desenhar de outra cor, vou lá, laranja, significa que toda essa corda daqui, ó, toda essa corda, vai reduzir em 1 metro. Agora, quando essa corda toda reduzir em 1 metro, o que vai acontecer? O que vai acabar acontecendo é que essa roldana daqui, móvel, ela vai subir. Mas quando ela sobe, está reduzindo a quantidade de corda tanto à sua esquerda quanto à sua direita. E isso reduz de forma igual, evidentemente, porque a roldana sempre vai ficar ali no meio. Consequentemente, quando você puxa 1 metro de corda, a roldana vai subir quanto? A roldana vai subir 50 centímetros, ou seja, ela vai subir metade. O que isso significa? Significa que você consegue, né, erguer o bloco fazendo menos força. No caso, você consegue fazer aqui metade da força que você tinha que exercer. Agora, se você quer fazer com que o bloco suba 1 metro, você tem que puxar o dobro de corda em compensação, certo? Então você reduz a força na mesma quantidade do aumento de corda que você tem que puxar. Então, na prática, você meio que só troca o esforço que você tem que gerar. Para a gente chegar no tópico de energia, isso vai ficar claro, né? Porque energia está relacionada à força e à distância. Então a moral é essa, se você reduz a força, na prática o que você vai ter que fazer é fazer mais movimento. Um movimento prolongado com uma força menor para poder, né, meio que compensar. Okay? Isso daqui, inclusive, é bem visível quando a gente faz exatamente esse mesmo arranjo, só que em vez de falar que tem algum corpo puxando, a gente coloca como se fosse um esquema para poder fazer comparações de massa, certo? A gente coloca dois corpos, um de massa M1 e outro de massa M2, por exemplo, os dois para poder ficar em equilíbrio, ok? Então vamos, né, fazer exatamente esse arranjo, só para a gente fazer essa última análise, para a gente entender um pouco melhor, né, como é que funciona aqui as roldanas. E lembrando, outros arranjos de roldanas móveis que não são, né, construídos exatamente dessa forma, a forma de se pensar neles é idêntica, ok? Os arranjos podem ser diferentes, mas a construção do raciocínio é igual para todos, ok? Então, olha só, vamos supor que aqui a gente tem um outro corpo aqui, beleza? Então, olha só, para poder fazer a diferença, vamos supor que aqui a gente tem um corpo de massa M1, e esse cara daqui é o corpo de massa M2. E vamos supor que está em equilíbrio, ok? Está estável. Se a situação aqui está em equilíbrio, o que a gente consegue afirmar? Bom, existe tensão, né? As tensões estão atuando aqui dessa forma, então a gente tem tensão aqui, tensão aqui, tensão aqui, ok? Então, enfim, está tudo em equilíbrio, por hipótese. Se está em equilíbrio, o que a gente pode fazer? Bom, vamos analisar pela segunda lei de Newton e falar, está em equilíbrio, ok?
Agora, olha só, se está em equilíbrio, o que eu consigo afirmar então? Ó, vamos analisar esse corpo daqui. Bom, esse corpo de massa M1 tem a força peso puxando ele para baixo, então M1G. E tem a tensão puxando para cima, somente essas duas forças. Consequentemente, se o corpo está em equilíbrio, então a tensão vai ser igual a M1G. Ok? Essa daqui, né, enfim, força resultante igual a massa vezes aceleração, que é igual a zero para esse primeiro corpo. Da mesma forma, a gente pode fazer para esse segundo corpo. Okay? Quando eu falo que a gente pode fazer para esse segundo corpo, a gente leva em conta a roldana mais o corpo como sendo uma única coisa, porque a roldana não tem massa e os dois movimentam juntos. Okay? Então vamos lá, esse cara daqui, qual que é a força resultante no conjunto? A força resultante é 2 vezes a tensão, que está puxando para cima, tensão aqui e tensão aqui. Ok? E esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a massa do sistema vezes gravidade. Agora olha só, tensão 1 não é a massa do primeiro vezes a gravidade? Consequentemente, o que a gente acaba de chegar? Que 2 vezes a massa 1 vezes gravidade é igual a massa 2 vezes gravidade. Ou seja, corta as gravidades, a gente acaba de chegar na conclusão de que a massa do corpo 2 ela é o dobro da massa do corpo 1. Uma relação semelhante com esse do outro lado. Você pode colocar aqui um corpo de massa M1 mais leve do que o de massa M2, porque a roldana móvel diminui o esforço que tem que ser feito pelo outro lado da corda para poder movimentar esse sistema daqui. Então, mesmo o corpo de massa M1, tendo uma massa menor do que o M2, ele consegue deixar a situação em equilíbrio. Agora, beleza, né? Esse exemplo daqui nada mais é do que uma variação desse, em que, ao invés de estar exercendo uma força F e eu puxando, eu meio que estou terceirizando essa força F para um corpo com massa M1 exercer essa força F, né, puxando para baixo com sua força peso. Agora, como é que eu faria o tratamento desse tipo de sistema se não tivesse em equilíbrio? Porque se não tivesse em equilíbrio, o problema seria mais complicado. Ok? Por quê? Porque, olha só, quando esse cara se movimenta um pouquinho, a movimentação desse outro cara vai ser diferente. Eu tenho que levar isso em consideração. Como é que eu faço para fazer esse tipo de tratamento? Né? Como é que eu faço para tratar este sistema daqui, né, quando não está em equilíbrio? Ok? Bom, quando o sistema não estiver em equilíbrio, a gente vai tratar no próximo, na próxima aplicação. Isso porque essa nossa nona aplicação, que é roldanas móveis e roldanas fixas, a ideia dessa nona aplicação é que a gente discutisse como é que a gente fazia o tratamento das roldanas, como é que a gente, né, enfim, a partir da análise de leis de Newton, como é que a gente faz para poder interpretá-las dentro dos sistemas mecânicos. Na prática, com o que eu falei aqui, a gente já consegue fazer qualquer tipo de interpretação. A gente já sabe, por exemplo, né, olha só, já sabemos que a roldana fixa, ela apenas redireciona a força, sabemos que a roldana móvel, ela vai, enfim, acabar sendo puxada nas duas partes, ok? Que, enfim, as tensões vão ser iguais, né, dos dois lados e tudo. Né? Aqui no caso, se a gente leva em conta que M1, né, 2 vezes M1 não é igual a M2, ou seja, quando a gente leva em conta que está um sistema fora do equilíbrio, a gente aí já tem um problema de determinar qual que é a aceleração do sistema e possivelmente determinar qual que é a tensão da corda. E esses são típicos problemas que eu estou colocando na 10ª aplicação, que é o movimento de blocos ligados por cordas. Só que aqui é um movimento um pouco mais complicado, que é um movimento com vínculos, que foi o que eu citei com vocês, que é uma base para a mecânica analítica mais futuramente, né, ao longo do estudo de física, ok? Mas então, só para deixar claro, né, o meu objetivo aqui nessa nona aplicação, que era mostrar, né, como é que as roldanas aparecem nos sistemas, está consolidado. Qualquer tipo de arranjo de roldana móvel que você vê na sua frente, você vai fazer a mesma linha de raciocínio. Ok? Você vai, né, a partir do desenho, verificar quais forças que estão atuando, para aí sim saber como é que você vai tratar o sistema. Ok? Agora, né, a maior parte das situações que envolvem roldanas estão em equilíbrio. E aí, consequentemente, você só precisa levar em consideração essa situação daqui que eu passei. Agora, situações dinâmicas, que vai ser o caso que eu vou considerar que essas massas daqui não obedecem essa relação, aí eu vou deixar para o próximo vídeo, que é realmente, né, o vídeo de aplicação para dinâmica. Então, é isso. No caso, né, eu vou, na próxima aplicação, começar com as resoluções mais simples de dinâmica, que não envolvem vínculos, né, que é uma coisa mais direta, para aí sim depois a gente chegar com esse daqui, né, e ver quais vão ser as diferenças. Mas então, é isso. Né, volto com vocês então na próxima aplicação.